Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeos aí relacionados à enfermagem para concurso público. Eu sou o enfermeiro Júnior Marques e acompanha comigo a nossa primeira aula. É isso aí pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Então hoje nós vamos falar sobre crise hipertensiva. Como reconhecer uma crise hipertensiva e como classificar em uma urgência hipertensiva, em uma emergência hipertensiva ou até mesmo numa pseudo-crise hipertensiva, ou seja, numa falsa crise hipertensiva. Vem comigo, vamos acompanhar a nossa aula de hoje, beleza? Então, o que é uma crise hipertensiva? É quando há o aumento da pressão arterial, ou seja, quando a PA ela está igual ou superior a 180 por 120 milímetros de mercúrio. E ela pode ser classificada como uma urgência hipertensiva. Então, toda vez que o cliente chegar na nossa unidade de saúde e apresentar uma PA igual ou superior a 180 por 120 milímetros de mercúrio, ele pode estar diante de uma urgência hipertensiva. E como é que eu vou saber se é uma urgência hipertensiva? Se ele não apresentar nenhum sinal, nenhuma sintomatologia de lesão em órgão-alvo. Se ele não apresentar nenhum tipo de sinal ou sintoma relacionado a comprometimento de órgãos-alvos, nós vamos classificar então essa crise hipertensiva como uma urgência hipertensiva. Nesse sentido, esse paciente vai precisar reduzir esses níveis tensionais, ou seja, reduzir essa pressão arterial em até 24 horas. Por isso, ele deve ser tratado com medicação por via oral, visando a redução em até 24 horas. Você pode me perguntar por que ele vai precisar esperar até 24 horas. Porque geralmente quem vai chegar na nossa unidade de saúde apresentando uma urgência hipertensiva vai ser pacientes que já são hipertensos de longa data, certo? Então eles não vão tolerar uma redução brusca da pressão arterial. Essa pressão arterial precisa ser reduzida gradativamente para que eles não tenham complicações relacionadas a uma redução drástica da pressão arterial. Por isso que ela é considerada uma urgência hipertensiva, porque não houve ou não apresenta nenhum sinal de comprometimento de órgãos-alvos e essa pressão precisa ser reduzida em até 24 horas, fazendo uso de medicamentos por via oral. E geralmente esse paciente ele vai ficar em observação hospitalar, beleza? Mas se ele chegar na unidade de saúde e apresentar sinais e sintomas de lesão de órgãos-alvos, tendo risco à vida, nós vamos então classificar ele como o quê? Uma emergência hipertensiva, porque justamente apresentando uma pressão arterial de 180 por 120, além disso apresenta sintomas aí de lesão em órgãos-alvos, como por exemplo, dor no peito, falta de ar, dor nas costas, dormência, fraqueza e alteração na visão ou dificuldade para falar. Então, nessa situação fica claro que esse paciente então está tendo aí um comprometimento de órgãos-alvos importante, como do sistema cardiovascular, neurológico ou renal. Nesse caso, ele vai necessitar dessa redução dos níveis tensionais ou dos níveis pressóricos em minutos, que isso deve acontecer em até 60 minutos, ou seja, até uma hora. E esse tratamento deve ser feito com o uso de medicamento por via parenteral, ou seja, administrado diretamente na corrente sanguínea desse paciente. Porque esse paciente ele tem sinais de comprometimento de órgãos-alvos, ele está com eminente risco de vida. Ele precisa fazer a redução dessa pressão arterial o mais rápido possível através da administração de medicamentos por via parenteral. Além, então, dessas duas situações que podem se configurar como uma urgência hipertensiva, quando não há lesão em órgão-alvo, e essa redução ela deverá ser feita em até 24 horas, fazendo uso de medicamentos por via oral, nós vamos ter também as emergências hipertensivas, onde nós vamos ter ali a presença de sinais de comprometimento de órgãos-alvos que pode levar a um risco iminente de vida para essa pessoa. Então ela precisa reduzir essa pressão arterial dentro de até uma hora, fazendo uso de medicamentos por via parenteral. Além dessas duas situações, nós vamos ter também aquilo que nós podemos classificar como pseudo-crise hipertensiva, que está relacionado a eventos emocionais, a uma dor intensa,
a um desconforto ou até mesmo ansiedade. Nessas situações, então, essa elevação da pressão arterial abrupta ela é secundária a um estresse, a uma situação emocional ou até mesmo uma dor intensa. Nesse sentido, esse paciente deve fazer o tratamento sintomático, né? Então, nessa situação, o tratamento indicado é apenas sintomático. É isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Essa é uma informação importante, já caiu em concursos públicos, tem questões que falam sobre isso. Muito obrigado pela sua participação. Comenta aí no nosso vídeo, compartilha com seus amigos e deixa o seu like aí pra gente. Muito obrigado, até a próxima.